E como a gente falou também já, né, mas vamos reforçar aqui, existe o direito de recusa, ou seja, né, eu devo interromper minhas atividades exercendo o direito de recusa sempre que constatarem evidências de riscos graves e iminentes para a sua segurança e saúde ou a de outras pessoas, comunicando imediatamente o fato a seu superior, que vai tomar as medidas cabíveis. Então isso serve para qualquer tipo de atividade e se enquadra aí na operação de empilhadeira, né? Em qualquer tipo de situação onde a gente encontrar um risco grave e iminente, a gente tem o direito de recusa, que é lei, né? Está nas normas de segurança, está lá na nossa carteira de trabalho, que ela vai garantir que, se o trabalhador identificar essa situação de risco grave e iminente, ou seja, pelo simples fato de fazer a sua atividade, ele coloca a sua vida, a sua saúde em risco ou de outras pessoas, ele pode se recusar a fazer a atividade. Ah, legal, então não vou fazer, cruzo os braços, vou embora para casa? Não é isso, né? A norma deixa bem claro aí que ele deve informar imediatamente o seu superior imediato para que as medidas cabíveis aí sejam tomadas. Então isso se aplica também para a empilhadeira. Se eu não tenho condição de segurança na própria empilhadeira ou no meu percurso, no meu local de trabalho, eu nem inicio a atividade. Ou se durante a atividade houver alguma situação que mude as características de segurança do local e o torne, né, uma condição de risco grave e iminente, eu interrompo imediatamente a minha atividade. Então o operador precisa estar atento a esse recurso, a essa ferramenta e utilizá-lo quando necessário. Então, a empilhadeira está sem freio, né? Eu percebi que tem um vazamento de óleo aqui, de uma mangueira, o garfo não está funcionando legal, ele fica travando, fica oscilando, está sem buzina, né? As condições do pneu não são as adequadas, condições de risco grave e iminente, exerço o direito de recusa. Eu verifiquei que a estrutura porta-pallet lá, né, bateram, está danificada, eu percebi lá que está bem crítico a situação, né? Situação de risco grave e iminente, não vou fazer a atividade. O operador não está legal hoje, né, não dormiu direito, né, ficou a noite inteira acordado, né, por um motivo de doença, ou está com seu psicológico abalado ali, está com um problema grave, situação de risco grave e iminente, né? Não posso fazer essa atividade. Então, mais uma vez, né, isso vai se passar muito pela consciência do operador, né, em estar utilizando essa ferramenta. Não tenho condição de segurança, não posso fazer a atividade, vou exercer o direito de recusa. E aí eu vou informar os responsáveis para que tomem as medidas, né? Então, eu estou com um problema na empilhadeira aqui, vou avisar meu encarregado, né, para chamar a manutenção e fazer o suporte necessário. Estou com um problema lá na estrutura de armazenagem, vou chamar a segurança do trabalho para avaliar o local. E aí a segurança do trabalho vai tomar as suas medidas também, vai chamar a equipe de manutenção, vai interditar o local. Eu não estou bem, eu não estou legal, o próprio operador tem que ter essa consciência, né, de falar, hoje eu não estou bem, não consegui dormir, estou tomando medicamento forte, estou com o meu psicológico abalado, não posso fazer a operação da empilhadeira. Como a gente já falou, né? Às vezes é melhor perder o dia do trabalho do que perder a vida no trabalho, né? É só uma mudancinha de palavra aí, de dia e vida, né? Mas que vai fazer a total diferença aí, né? Para o trabalhador, para a segurança. Então, é melhor perder o dia de trabalho do que perder a vida no trabalho. Então, não tem condição de segurança para fazer atividade, seja ela qual for, né? E aí vai envolver a operação de empilhadeira, né?
eu vou exercer o meu direito de recusa. Olha, não vou fazer essa atividade porque eu não tenho segurança. Então, mas o meu encarregado está mandando, se eu não fizer, eu sou mandado embora, né? O direito de recusa é para isso. Você vai estar reportando essa situação de risco grave e iminente, né? E não vai fazer atividade porque você não tem segurança, né? Mas vai me mandar embora. Às vezes é melhor ser mandado embora e você discutir isso lá na frente, mais vivo, com vida, do que ir fazer atividade, né, mesmo sabendo do risco grave e iminente que existe ali, sofrer um acidente, morrer e aí deixar a sua família desamparada, deixar que a sua família corra atrás do prejuízo. Então, o direito de recusa é para isso, né? Então, só façam a atividade se houver condição de segurança para você e para as demais pessoas. E aí, mais uma vez, né, tem que ter esse bom senso aí entre empregador e operador, né? Então, a empresa precisa dar as condições de segurança e o trabalhador precisa observar essas condições, não tendo informar para que o empregador tome as medidas necessárias, né? Então, isso vai um pouquinho da cultura aí de cada empresa. Então, o direito de recusa é mais uma ferramenta que a gente tem na prevenção de acidentes. Mais uma vez, né, o operador é que faz o checklist do equipamento, a sua autoavaliação, que reconhece o ambiente onde ele vai operar o equipamento. Então, propriamente, é ele que vai fazer a identificação desses riscos. Às vezes o seu chefe, o seu encarregado que pediu para você fazer a atividade, ele não está lá no local, ele não avaliou, ele não conhece os riscos. Por isso que vai partir do próprio operador exercer esse direito de recusa, porque é ele que vai estar avaliando as situações ali no momento de fazer a atividade. Então, é mais uma ferramenta extremamente importante que vocês têm, né, para conseguir minimizar, conseguir evitar a probabilidade aí de acidentes envolvendo a empilhadeira. Então, utilizem o direito de recusa sempre que necessário, né? Façam o bom uso aí, né, dessa ferramenta, né? Porque as principais consequências dos acidentes aí vão ser sempre para a vítima, para a família do trabalhador. Vai ser ruim para todo mundo de uma maneira geral, né? Então, para o governo é ruim, porque ele vai ter que arcar com benefícios previdenciários aí, com auxílio doença, com aposentadoria por invalidez, né? Enfim, ele acaba desprendendo recursos que poderiam ser utilizados em outras áreas, né? Mas que melhorariam a vida de todos aí, fazer melhoria na saúde, na educação, no saneamento básico, mas ele acaba tendo que arcar com isso, né? Direcionar essa verba para esse tratamento aí de vítimas de acidente, para aposentadoria por invalidez, ou seja, né, o trabalhador que estava ali gozando de saúde, gerando riquezas para o país, sofre um acidente e aí começa a ter custos. E aí é ruim para o governo, porque ele começa a destinar esse dinheiro para o tratamento disso, né, que obviamente tem direito o trabalhador, né, precisa mesmo receber esse auxílio, mas é um dinheiro que poderia estar sendo aplicado em outras áreas, né? Tudo isso por quê? Porque houve falha na prevenção. Como a gente falou, vai ser ruim de uma maneira geral para a sociedade, porque é a sociedade que poderia estar tendo recursos melhores aí, na saúde, na educação, no transporte público, enfim, em outras áreas, acaba perdendo também um pouco nesse sentido, porque o governo vai ter que aplicar essa verba para socorrer esses acidentados. É ruim para a empresa, porque a empresa também vai ter as suas perdas materiais, as suas indenizações, perda de tempo, vai precisar
recontratar alguém, treinar novamente, e a empresa fica manchada, né? A marca, né, também vai ficar aí exposta, né? Então também é ruim para a empresa de uma maneira geral, mas as piores consequências aí sempre vão ser para o próprio trabalhador, para a vítima e para a sua família, que é quem vai sofrer mais. O trabalhador, a vítima ali, é a que vai sentir a dor, é a que vai ficar incapacitada para o trabalho, ou em caso de morte, de um acidente fatal, é a família que vai ficar ali desamparada, né? Não só financeiramente, como também afetivamente, né? Então, às vezes, é o filho pequeno ali que não vai ter mais a referência do pai. É uma mãe que pode ter 15 filhos, mas se ela perder um filho, ela vai sentir a falta desse filho. É o irmão que vai ficar sem o irmão, enfim, né? A maior dor aí, a maior consequência vai ficar para a família dessa vítima. E se for um tipo de lesão, né, não foi fatal, essa vítima é que vai sofrer a dor ali, a dor do tratamento. Às vezes vai ser uma lesão incapacitante, que vai deixar ele incapacitado de realizar as suas funções, as suas atividades. Então, às vezes, vai ser realocado para outra função, né? Hoje em dia, existe aí uma tendência muito grande, né, de não afastar definitivamente, não aposentar o trabalhador, mas readaptar ele para outra função. Então, às vezes, vai fazer algo que não tinha nada a ver com o que ele gostava de fazer, com a sua profissão, ou, se for o caso, vai ser ter uma aposentadoria por invalidez aí mesmo, né, onde normalmente aí esse trabalhador afastado, seja aí temporário ou permanente, além da dor, do sofrimento, da perda que ele já teve, ele acaba aí desenvolvendo problemas psicológicos também, além da redução, né, do seu ganho, né, do seu salário também, que pode ocorrer, né? Então, as consequências piores é para quem está ali na linha de frente, para quem está exposto. Vai ser para o próprio operador, né, que pode se tornar uma vítima, ou para sua família. Então, um acidente nunca vai ser legal, né? Como a gente falou, a gente não vai ter benefício algum do acidente. O único ponto positivo que a gente tem é identificar as causas, os motivos desse acidente, para que ele não volte a ocorrer. Porque do restante, seja para o governo, para a sociedade, para a empresa, ou propriamente para a família da vítima e para a vítima, né, não tem benefício algum, né? É só pontos negativos aí. É sempre sendo quem está na linha de frente, lá na ponta do processo, quem sofre as piores consequências aí, né? Que é o próprio operador, a própria vítima ou a sua família. Então essa tem que ser a nossa grande preocupação em se evitar os acidentes, né? Porque, querendo ou não, a empresa ela vai colocar outra pessoa lá no lugar dessa vítima, e é vida que segue, não vai parar a operação, não vai parar a produção. E tem que ser assim mesmo, né? Porque numa empresa aí, várias famílias dependem, daquela operação, daquela produção, né? Mas é só para mostrar, para salientar para vocês, que se você se acidentar, se você perder a sua vida, a maior consequência é para você mesmo, é para a sua família, porque a gente vai ter as demais consequências aí para o governo, para a empresa, enfim, mas é vida que segue, ela vai continuar, ela não vai parar. Agora a vida da vítima pode ser interrompida, a família ali pode ficar desamparada. Então tem essa consciência, você operador de empilhadeira, que você pode se tornar uma vítima ou pode provocar um acidente com outros trabalhadores ali que também tem a sua família, também tem a sua vida ali, que não podem ser interrompidas ali por uma negligência, por um ato inseguro, por uma falha na segurança. Ou seja, algo que poderia ter sido evitado se a gente fizesse
da maneira correta. Então, procure sempre operar a empilhadeira da maneira mais segura possível, né, para que você minimize essa probabilidade de acidentes, né, e a gente não tenha essas consequências aí que são ruins, né, em todas as esferas aí, né, desde o governo, sociedade, empresa e chegando sempre lá no ponto crucial, no ponto principal, que é a própria vítima e a sua família. Então se cuide, faça uma operação com segurança para que a gente não chegue nesse ponto extremo aí, né? A gente vai ter algumas medidas de controle, né, para estar minimizando a probabilidade do acidente e suas consequências, né? Uma dessas medidas é o EPI, né, o equipamento de proteção individual. Então, como o próprio nome diz, ele é todo o dispositivo de uso individual para proteger a saúde e a integridade física do trabalhador. Só poderá ser comercializado e utilizado se possuir certificado, né, de aprovação expedido pelo Ministério do Trabalho, né, um número que consta no próprio equipamento. Então, para algumas determinadas atividades aí a gente precisa utilizar os EPIs, né? Então esses EPIs são medidas de controle. A gente sempre vai tentar eliminar o risco. Não sendo possível fazer a eliminação desse risco, a gente precisa neutralizá-lo. Então a gente tem que trabalhar com segurança, mesmo existindo o risco. E o EPI é uma maneira de fazer esse controle, né, de minimizar esse risco existente. Então, se você utiliza aí capacete, óculos, botina, luva, enfim, são EPIs que estão ali para te proteger de um risco que não conseguiu ser eliminado. Então, eu tenho um ambiente lá, por exemplo, que é muito ruidoso, né, tem muito barulho. A primeira ação da empresa vai ser sempre tentar eliminar esse ruído. Então vamos trocar essa máquina aqui, né? Vamos tentar eliminar o ruído. Não é possível, a máquina é essa mesmo. Então eu vou tentar neutralizar, né? Eu vou abafar esse ruído. Mesmo assim, ele continua presente fora dos limites de tolerância, então eu vou fornecer para o trabalhador o EPI, né, o protetor auricular, para que ele consiga trabalhar com segurança. Mesmo tendo o risco ali, eu estou minimizando o efeito que esse ruído causa no trabalhador. Então, se você trabalha com EPI, é porque tem um risco presente ali no seu local de trabalho. Então, não é porque a empresa quer te encher de coisa, né? Não é frescura da empresa, é porque você está exposto a algum risco e precisa se proteger. O EPI, ele não evita o acidente, tá? Então, mesmo com o EPI, o acidente acontece. Vai falar, então por que eu uso o EPI? É porque ele vai evitar ou minimizar uma lesão, né? Uma consequência maior, né, em decorrência desse acidente. Então, por exemplo, eu tenho o trabalhador que faz atividade em altura, né, que ele não está utilizando o cinto de segurança, paraquedista, ou está utilizando o cinto, mas ele não está ancorado. Então, esse trabalhador pode passar mal, pode desmaiar, escorregar ali e ele vai cair. O seu destino vai ser o chão, né, vai ser um acidente grave ou fatal, né? Esse mesmo trabalhador, estando fazendo atividade em altura, ele está com o seu cinto paraquedista, né, e está com o seu talabarte ancorado. Ele também pode passar mal, ele também pode escorregar e cair. Ou seja, o acidente aconteceu da mesma forma. Porém, né, o EPI, o cinto paraquedista com o talabarte acoplado, vai evitar a lesão. Ou seja, ele vai ficar pendurado ali, ele não vai cair no chão. Então o EPI, ele não evita o acidente, mas ele minimiza ou evita a lesão, né, a consequência desse acidente. Então, se você é determinado que você utilize certos EPIs, é porque existem riscos presentes, né,
que você precisa minimizá-los, que você precisa controlá-los. Não quer dizer que você, mesmo com todos os EPIs, não possa acontecer um acidente. Isso vai depender das suas atitudes ali, né? Se você não toma atos inseguros, né? Mas o EPI vai estar para minimizar ou evitar essas lesões. Então, mesmo com todos os EPIs, né, a gente precisa seguir todas as regras, todos os procedimentos de segurança, né, para que o acidente não aconteça. Então, se é necessário que você utilize o capacete, um óculos, o protetor auricular, uma luva, a botina, é porque existem riscos presentes no seu local de trabalho que você precisa estar minimizando, que você precisa estar controlando. Então, faça o uso desses equipamentos apenas para a finalidade que se destina, né? Então, o empregador ele tem que fornecer esse EPI de maneira gratuita para o trabalhador, né? Não pode ter custo para o trabalhador, a não ser que seja comprovado o mau uso desse equipamento, né? Então, por exemplo, né, uma prática muito comum, eu forneço a botina de segurança para o trabalhador, ele é operador de empilhadeira, tem a sua botina ali apropriada. E aí ele vem trocar essa botina, ele chega ali, né, para fazer essa troca, a gente sempre tem que fazer essa avaliação e pegar a velha para entregar a nova, e aí essa botina está cheia de tinta, de reboco de cimento, quer dizer, esse trabalhador estava utilizando isso fora do local de trabalho, estava utilizando para fazer um bico, estava utilizando lá na sua casa, porque ele é operador de empilhadeira aqui, ele não trabalha com tinta, não trabalha com cimento, então quer dizer, está fazendo mau uso do equipamento, então a empresa nesses casos, se comprovado esse mau uso, pode fazer o desconto. Fora isso, tem que fornecer de forma gratuita para o trabalhador. E o trabalhador tem que obrigatoriamente estar usando esses equipamentos. Então, a empresa, através lá da segurança do trabalho, dos laudos de segurança, vai estar identificando quais são os riscos na operação, na atividade, né, e vai estar fornecendo os EPIs necessários aí para que a gente consiga fazer esse controle dos riscos. Então, obrigatoriamente, o trabalhador precisa utilizar todos esses equipamentos. A gente tem os EPCs, que são os equipamentos de proteção coletiva também, né? Então, é toda medida ou dispositivo, sinal, imagem, som, instrumento ou equipamento destinado à proteção de uma ou mais pessoas. Então, a gente vai ter também, né, essa outra forma de medida de controle, que são os EPCs. Então, é um guarda-corpo, é um corrimão, é uma sinalização do meu local de trabalho, uso de cone, corrente, faixa, fita zebrada, espelho retrovisor no local lá de trabalho. Então, são equipamentos, né, os equipamentos de combate a incêndio propriamente, são equipamentos aí de sinalização, equipamentos que de uma maneira geral vão proteger o coletivo, uma ou mais pessoas, todo mundo faz o uso, como um guarda-corpo, um corrimão, uma sinalização, né? São equipamentos de proteção coletiva, né? Em relação aos EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, né, se o trabalhador se recusar a utilizar, ele é passível aí de receber medidas administrativas, né? Então, vai começar lá com a orientação verbal, e aí vai passar para advertência escrita, né, suspensão de 3 dias, suspensão de 5 dias, até chegar, né, numa dispensa por justa causa, né? Por que que existe essas medidas administrativas aí? Propriamente para proteger o trabalhador, né? Então a empresa tem que tornar esse uso obrigatório e o trabalhador precisa utilizar esses equipamentos. Caso esse trabalhador se recuse a utilizar, a gente tem essas ferramentas, né, para chegar até no caso extremo lá de uma justa causa, de dispensar esse trabalhador, porque
vai ser melhor, às vezes, eu dispensar, mandar embora esse trabalhador, mas ele continuar vivo, do que eu deixar ele continuar trabalhando ali sem os EPIs, sem se preocupar com a sua segurança e acabar ocasionando um acidente, que ele vai ter uma lesão ali ou vai ter uma morte. Então, é um ato faltoso o não uso do EPI, que é passível aí de punições administrativas, podendo chegar até o caso extremo de ser dispensado aquele trabalhador, né? Quando na realidade isso deveria ser ao contrário, né? O próprio trabalhador é que precisa cobrar a empresa, né, para que tenha essas condições de segurança, para que tenha os EPIs, né? Mas na prática, no dia a dia, infelizmente, a gente ainda, na maioria dos locais, das empresas, a gente não tem essa consciência. Então precisa o empregador, precisa a segurança do trabalho, ficar em cima, ficar cobrando o uso ali, criando medidas administrativas, né, para que o trabalhador se proteja, né? Olha que absurdo aí, né? A outra pessoa precisa cuidar da nossa vida porque a gente não se preocupa com a nossa segurança, né? Aí já está o grande erro, o grande equívoco, né? Quando deveria ser o contrário. O próprio trabalhador é que deveria ter essa consciência, né, de estar cobrando a empresa. Eu preciso de um EPI aqui, eu tenho que fazer a troca, tem uma condição insegura lá no meu local de trabalho, né? Infelizmente a gente não tem muitos casos ainda assim, né? Normalmente é o contrário. Então o técnico de segurança ali, o engenheiro, às vezes é visto como aquele cara chato. Lá vem o cara me cobrar de novo para colocar o óculos, o protetor, né? A gente está cuidando da sua vida, da sua saúde, da sua segurança. Então você tem que se preocupar, né? É você que é a linha de frente, que está exposto ao risco ali, né? Então utilize o equipamento pela sua segurança. Não adianta nada também, né? Chegou a equipe de segurança, eu coloco os EPIs, virou as costas, né? Eu retiro. Eu não estou enganando a segurança do trabalho, eu estou me enganando porque eu aqui estou exposto ao risco. Da mesma forma, né, que aí a equipe de segurança do trabalho precisa conscientizar os trabalhadores, né? Não é simplesmente cobrar o uso ali do equipamento. Não, tem que pôr e pronto, acabou, né? Tem que informar o porquê é necessário utilizar o óculos, porquê que é necessário utilizar o protetor, conscientizar a equipe, né, para que ela entenda a real necessidade, né? Então, tem que ter aí o bom senso, de ambas as partes aí, né, para que o trabalhador faça a sua atividade com segurança. Então, o EPI é de uso obrigatório e o não uso desse equipamento pode ocasionar aí, medidas administrativas, né? Porque o nosso principal objetivo aqui, né, vai ser evitar acidentes, para que você consiga voltar para casa, né? Para que você volte para a sua família, para que você consiga acompanhar o crescimento do seu filho, para que você consiga auxiliar os seus pais na velhice, né? A sua esposa, o seu marido. Então, o nosso principal objetivo com todas essas medidas de prevenção é que você volte para casa bem, que você volte para casa com segurança. Então, para que isso aconteça, né, é necessário que você siga todas essas técnicas, essas medidas de controle, de prevenção que a gente viu ao longo de todo o treinamento. Desde lá, né, de antes da operação, então o operador se autoavaliar, né, depois fazer o checklist do equipamento, fazer um reconhecimento do local, né, aplicar a velocidade adequada, ideal, a mais segura para fazer as operações, seguir lá o procedimento de empilhamento e desempilhamento, né? Só movimentar a carga nos momentos em que ele estiver com essa carga baixa, e também lá no final da operação, né? Procurar um local seguro para parar a empilhadeira, acionar freio de estacionamento, baixar totalmente os garfos,
retirar a chave, né? Não deixar a chave no equipamento, né? Os procedimentos em caso de tombamento da empilhadeira, que a gente viu também, né? Não tentar saltar do equipamento, permanecer sempre dentro dele ali, né? Se manter firme, sentido contrário. Os procedimentos de abastecimento da empilhadeira, né? Tanto o GLP, que a gente faz a troca do cilindro, ou o abastecimento dele, ou a troca da bateria nas empilhadeiras elétricas. Então, em todas as partes do processo da operação de empilhadeira, existem situações de risco, né? Mas para cada situação de risco também existem as medidas de controle, né? Para que a gente consiga avaliar a situação e tomar as medidas necessárias, para que a gente atinja o nosso grande objetivo, que é trabalhar com segurança, evitando os acidentes, para que todo mundo consiga voltar para casa no final do dia bem e com segurança. Então esse é, né, o grande objetivo do nosso treinamento. Espero ter passado o máximo de informações de qualidade para vocês, e espero que agora, ao final do treinamento, você se autoavalie aí, né? Você pense nas suas atitudes no dia a dia, de que maneira você está fazendo a operação da sua empilhadeira lá no seu local de trabalho, avalie as condições do equipamento, as condições da sua área de trabalho ali, o que você acha que precisa melhorar na sua operação, o que você pode fazer de diferente para que a gente alcance esse objetivo, que é a prevenção dos acidentes. Então, esse bate-papo era para isso, para que vocês relembrassem alguns pontos importantes, para que conhecessem alguns, que às vezes algo do que eu falei aqui é novo para vocês também, né? Então, para que a gente consiga fazer um balanço final de como está sendo a nossa operação, né? E que a gente busque sempre melhorar, né? Então, na nossa vida, no nosso trabalho, a gente tem que procurar sempre evoluir, né? Sempre caminhar para frente aí, para que a gente sempre melhore. Então, a gente sempre vai ter algo para melhorar, né? Na operação da empilhadeira, assim como eu, no meu treinamento, enfim, na nossa vida de modo geral, a gente sempre tem que buscar evoluir. Então, o conhecimento sempre vai ser importante para isso. Espero ter agregado valor para vocês aqui, agregado conhecimento. Agradeço aí a presença, a atenção de todos e espero em breve aí que a gente se veja novamente aí, mesmo que virtualmente ou presencialmente aí, todo mundo bem, todo mundo com segurança, fazendo a sua operação de empilhadeira da melhor maneira possível. Mais uma vez, agradeço a todos. Muito obrigado.